Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez à aula. Sou o professor José Antônio. Vamos falar sobre razão e escala, ok? Vamos lá? Razão. Vamos definir o que seja razão. Denominando de razão entre dois números A e B diferente de zero, o quociente A sobre B, tá bom? Então aí tem duas maneiras de se representar essa razão aqui, tá vendo? A sobre B ou dessa forma aqui, tá bom? Então, vamos lá, exemplos. Dos 1.500 inscritos no concurso, passaram 120 candidatos. Atenção, quer saber qual é a razão dos candidatos aprovados nesse concurso? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a razão entre o número de inscritos, 1.500, dividido pelos que passaram, 120 candidatos que passaram, ok? Bom, gente, vamos fazer algumas divisões aqui, sucessivas, para que a gente possa chegar a um número menor, tá certo? Vamos lá, 1.500 dividido por 10 e 100 dividido por 10. A gente encontra 150 e 12. Ainda pode ser dividido, 150 dividido por 3 e 12 dividido por 3, você encontra 50 sobre 4. Por sua vez, dividido por 2, dá 25 e 2, ok? Bom, a conclusão que eu quero chegar é o seguinte. De cada 25 candidatos inscritos, 2 foram aprovados. Então, isso é uma razão, tá? Entre o número de candidatos inscritos e os aprovados. Quer dizer, dos 1.500 inscritos no concurso, passaram 120. Então, quer dizer, de cada 25 candidatos inscritos, 2 foram aprovados. Isso é uma razão entre o número de candidatos, tá bom? Inscritos e aprovados. Bom, um exemplo aqui. Para cada 200 convidados, 25 eram mulheres. Para a pergunta, qual é a razão entre o número de mulheres e o número de convidados? Cuidado com o texto. Você quer saber a razão entre o número de mulheres e o número de convidados. Então, presta atenção, nós temos aqui os convidados e mulheres. Então, a razão vai ser de 25 para 200, tá? Cuidado, é uma ordem importante. Então, fazendo as divisões sucessivas aqui, 25 dividido por 25 dá 1 e 200 por 25 dá 8. Conclusão que eu chego é o seguinte. De cada 8 convidados, um era mulher. Quem quiser saber a razão entre o número de mulheres e o número de convidados, é o seguinte, de cada 8 convidados, um era mulher, tá? Tá aí a razão. Termos de uma razão. Quais são os termos de uma razão? Bom, na razão A sobre B, o número A é denominado antecedente e o B é denominado consequente. Exemplo, 4 sobre 5. 4 é o antecedente e 5 consequente, denominador, ok? Bom, a leitura da razão é 4 está para 5 ou 4 para 5, tá? A leitura pode ser feita dessas duas formas, 4 está para 5 ou 4 para 5, tá bom? Escala, vamos falar sobre escala. Escala não é mais que uma razão, tá? Então, que vem a ser escala. Escala significa como sendo a razão entre a medida linear do desenho, tá? E a medida linear correspondente na realidade. Então, eu quero dizer o seguinte, uma breve história sobre escala, para que serve a escala, né? As escalas são diretamente ligadas ao estudo da geografia, na construção de mapas, na engenharia e na arquitetura, maquetes e plantas, navegação marítima e aérea, e entre outras situações referentes à localização de coordenadas e cálculo de distância através de mapas referenciais, tá? Uma breve história aqui sobre a utilização da escala, tá bom? Vamos lá, seguindo. Escala é a razão entre a medida do desenho e a medida no real. Então, essa é a definição de escala, é a razão, ou seja, a divisão entre a medida do desenho e a medida do real, ok? Vou dar um exemplo. Se um mapa representa a escala de 1 para 100, né? Qualquer mapa que você vê, você vai ter uma escalazinha representativa lá. Então, na escala aqui nós temos uma escala de 1 para 100. Isso quer dizer o seguinte, que 1 centímetro no mapa, tá? Que é a medida do desenho, equivale a 100 centímetros no real, tá bom? Isso é uma representação de escala. Se você quiser saber o que significa no real, é só pegar, né, medir lá no mapa a distância em centímetros e multiplicar por 100. Aí você vai saber quanto é no real, tá bom? Agora, se quiser indicar que cada centímetro de um mapa, cada centímetro de um mapa representa 2 metros na área real, utilizaremos uma escala de 1 para 200. Vamos lembrar que escala é a razão entre a medida do desenho e do real. No caso aqui vai ser 1 para 200, né? Que ele quer saber 1 centímetro no mapa, né? 2 no real. Vamos lembrar também que esses 2 metros foi transformado em centímetro. Por quê?
porque nós só podemos, ambas as medidas precisam estar na mesma unidade, tá certo? Isso é importante. Então, se você tem 1 centímetro de papel, tem que transformar para o real aqui em centímetro também, no caso aqui 1 para 200. Nós temos aqui duas formas de representar, né? Através de 1, 2 pontos, 200, ou ainda 1/200. Isso é uma representação de escala. Tá bom? Ficou claro, gente? Só para reforçar, a escala é a medida do desenho sobre a medida do real. E aqui no exemplo em prática, se o mapa representa a escala de 1 para 100, você diz o quê? E para cada 1 centímetro do papel, 100 vezes equivale à medida no real. Tá bom? Ok? Espero que tenha gostado. Até a nossa próxima videoaula.